Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. Nós estamos numa série de mensagens, se você puder botar o banner para mim, o pessoal da mídia. Nós estamos seguindo uma série de mensagens, a tua graça me basta. Baseado em 2 Coríntios, estamos caminhando já para o final. Eu acredito que nós já vamos terminar, ou semana que vem, ou já fechamos hoje. Eu ainda vou analisar esse texto, mas eu acredito que foi um tempo de aprendizado. Aprendendo com o apóstolo Paulo, aprendendo a carta de 2 Coríntios, um momento muito difícil da vida da igreja. Paulo era o fundador desta igreja de Corinto, mas mesmo ele sendo um pastor fundador, um discipulador, alguém que estava levando a mensagem do evangelho, ele simplesmente começou a viver pressões dentro da igreja de Corinto. Havia os falsos profetas, os fariseus, que estavam ali colocando em dúvida o chamado do apóstolo Paulo, colocando em dúvida a sua missão, o seu compromisso. E quando nós estudamos a carta, você que acompanhou desde o início, você não acompanhou, você pode ir na internet e poder ver as pregações anteriores. Paulo estava sendo questionado, e a questão que estava sendo feita era colocando em dúvida a sua autoridade. Paulo estava sendo criticado por passar tribulações, por passar prisões, por viver momentos de tortura, e isso, na cabeça de alguns fariseus e judeus daquela época, era um sinal de que Paulo não era abençoado. Paulo estava vivendo momentos difíceis, e alguns jogavam aquilo na conta de que ele não era chamado, ele não tinha a missão de Deus, ele não tinha nenhum compromisso com Deus, mas simplesmente vivia as dificuldades. Infelizmente, ainda hoje há pessoas que pensam assim. Pensam que tribulação é pecado na vida da pessoa. Muitas vezes lutas e dificuldades, porque no mundo nós teremos aflições, a Bíblia já nos diz. As pessoas consideram isso um desvio, uma falta, alguma coisa que a pessoa fez e está vivendo aquilo. Era exatamente isso que os fariseus estavam colocando sobre a vida de Paulo. E qual era o objetivo? Enfraquecer a sua pregação. Paulo então se defende e ele diz, olha, o tesouro está num vaso de barro. Paulo não se considerava nada. Paulo não considerava nenhum objeto de elogios, de aplausos, mas sim o tesouro que habitava nele, que era Cristo. Porque ele afirmava, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo deduz que o vaso de barro pode ser quebrado, para que a essência do tesouro que existia dentro dele florescesse para o mundo. Então, de uma forma mais clara, Paulo dizia, eu posso sofrer, eu posso viver perseguição, eu posso ser preso, eu posso sofrer naufrágios, eu posso ser mordido por serpentes, mas em todas essas coisas, que Cristo seja glorificado em sua vida. E agora, Paulo vai falar sobre o espinho na carne. E nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite. E o meu desejo é que você saia daqui maduro, saia daqui mais consciente da sua vida cristã e principalmente dos propósitos de Deus sobre a sua vida. Diz assim o versículo, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse, mas ele disse, a minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. E por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, prisões, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então eu sou forte. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. O apóstolo está seguindo no capítulo 12, nos capítulos anteriores, Paulo vai dizer que ele teve um arrebatamento, ele teve uma visão. E
segundo o texto, vai dizer que ele foi ao terceiro céu, onde ali estava a presença de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 12, do versículos de 1 a 6. Paulo conta essa experiência muito relutante. E o interessante é que essa experiência aconteceu 14 anos antes. E Paulo não cita esse eventual arrebatamento, essa experiência com Deus, em nenhum momento do texto. Só exatamente em 2 Coríntios que Paulo vai trazer essa revelação. Parece que Paulo entra no mano a mano com os fariseus. Por quê? Porque havia gente dentro da igreja que tentava de todas as formas enfraquecer o ministério de Paulo. E eles tentavam, não só trazendo acusações, que ele não seria chamado, que ele não seria um homem abençoado, porque vivia todo tipo de dificuldade. Eles tentavam, de alguma forma, trazer revelações, trazer a autoridade de Deus sobre a vida deles, para poder, de alguma forma, manipular a igreja de Corinto. E o que nós vemos aqui é que Paulo começa a trazer, então, num confronto direto com esses fariseus, a sua própria experiência. E ele vai dizer que ele teve uma revelação, ele teve um momento íntimo com Deus, o qual transformou completamente a sua vida. Só que no detalhe da sua explicação, Paulo vai dizer que ele teve essa experiência com Deus, mas havia um espinho na sua carne. E esse espinho era exatamente de uma forma para que ele não se tornasse arrogante naquilo que ele então estava revelando. Ele era um homem de intimidade, era um homem de autoridade, era um homem conhecedor da palavra. Paulo, sendo Saulo, antes de se converter, alguns teólogos vão dizer que ele era um homem completamente autoritário e também arrogante. Porque alguns textos você vai ver que ele era conhecedor da lei judaica mais do que seus amigos. Era um homem de letra, era um homem com poder de autoridade de prender. Tanto é que quando ele vai perseguir os cristãos, ele próprio vai pedir autoridade. Ele vai pedir autorização para então perseguir os cristãos. Era um homem completamente com poder de fala, com presença. Mas quando ele vem para Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, parece que na sua vida cristã ele tem uma experiência com Deus, mas havia ali um espinho para que ele não pudesse então se vangloriar. Mas o mais interessante é que Deus conhecia Saulo, depois se tornou Paulo. Ele conhecia o íntimo dele, conhecia quem ele era, assim como nós também. Ele conhece a mim, ele conhece a você, ele sabe quais são as suas verdadeiras intenções, ele sabe quais são os verdadeiros sentidos. Muitas vezes nós falamos coisas, mas isso não procede do nosso coração, procede da nossa mente, procede dos nossos interesses, mas verdadeiramente não procede dos nossos corações. Mas Paulo, Deus sabia quem era Paulo. Deus sabia quem ele era, e há um momento na vida de Paulo que ele é grandemente humilhado. Ele foge dentro de um cesto. E pense comigo, um homem que tinha autoridade de matar, de prender, fugir, escondido, dentro de um cesto, era algo completamente humilhante. Mas na verdade Paulo vai relatar isso com o desejo de dizer, olha, eu sou barro, a glória de Cristo. Porque Paulo entendia que mesmo nos seus sofrimentos, Deus se fazia presente. Deus estava sendo glorificado através até dos sofrimentos, das dificuldades que ele estava vivendo. E nós podemos aqui parar um pouquinho para pensar sobre isso. Amados irmãos, há pessoas que, se Deus abençoar de forma como ela deseja, essas pessoas fogem da presença de Deus. Há pessoas que, se de repente estão orando por um objetivo, mas Deus conhece tanto o seu coração, que Ele primeiro precisa trabalhar com você antes dele te dar essa bênção. Porque há pessoas que podem se envaidecer com poder, pode se envaidecer com a autoridade, pode de repente ser abençoado em algo material, que aquilo, em vez de ser uma bênção, pode se tornar uma maldição. Então Deus precisa trabalhar com a gente antes. Ele precisa quebrar o vaso, ele precisa lapidar a pedra, para então possamos fazer a vontade. E Paulo estava dizendo nesse versículo 7 que ele teve uma revelação, ele teve recebido revelações maravilhosas. Mas ele diz, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Deus havia colocado um cabresto em Paulo. Deus havia colocado um freio em Paulo, para que ele não fosse além daquilo que Deus desejava que ele fosse. E essas coisas, amados irmãos, nós precisamos entender na nossa vida.
Nós precisamos entender a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos clamando por coisas que Deus não vai nos dar. E às vezes nós estamos em busca de coisas que Deus não vai nos atender. O texto ele é tão profundo e tão preocupante, porque Tiago capítulo 4, 6 diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graças aos humildes. E Deus estava trabalhando com Paulo. Deus estava quebrando Paulo. Deus estava botando Paulo dentro de um padrão que ele desejava. E Paulo então vai dizer que ele clama 3 vezes, lá no versículo 8. Ele diz, por 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse. Mas ele disse, a minha graça te basta. Parece que, além de Paulo viver essa realidade, Jesus viveu no Getsêmani. Jesus orou, chorou e disse, Pai, afaste de mim esse cálice. Mas Deus disse a ele, não. Paulo diz que clamou 3 vezes e pedindo a Deus, Deus, afaste de mim esse espinho. E Deus diz, não, a minha graça te basta. Eu creio em algumas coisas que a gente precisa caminhar nesse texto. A primeira coisa que a gente pode aprender é que Deus não responde todas as nossas orações. Deus não responde a nossas orações e todas as nossas orações como nós desejamos. Ele negou do seu próprio filho no Getsêmani, ele negou de Paulo. Nós precisamos entender que Deus, ele não é um serviçal. Deus não está aqui para cumprir a sua vontade nessa terra, mas sim a vontade dele em nós. E é por isso que Deus tem projetos e se manifesta a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, de várias maneiras, de várias formas. Há ministérios gigantescos, há ministérios menores, mas diante de Deus todos são importantes. Há pessoas que têm dom e talento na palavra, absurdo. Tem gente que tem dom para escrever, tem gente que tem dom para pesquisar, tem gente que tem dom para trabalhar, porque a multiforme graça de Deus se manifesta no meio da igreja de várias maneiras, de várias formas, segundo o seu propósito, segundo o seu querer. E muitas vezes há pessoas que talvez estejam frustradas, estejam estagnadas na vida, porque passaram a vida em busca de algo, mas ela nunca quis ouvir qual era a vontade de Deus. Ela sempre buscou aquilo que estava no seu coração, buscou aquilo que ele entendia ser bom, que entendia ser legal, porque aquela pessoa está apaixonada por aquela realidade, mas aquela realidade não é a realidade de Deus, não é o propósito de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam. Eu creio que a primeira coisa que temos que aprender aqui é que Deus tem os seus propósitos, tem os seus desígnios. E a Bíblia diz que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Ele tem planos, ele nos usa conforme o seu querer, a sua vontade, e muitas vezes nós até não entendemos os desígnios de Deus, mas ele dirige todas as coisas. E Deus então chama Paulo, abençoa a vida de Paulo, dá a ele revelações, dá a ele visões, mas coloca na sua vida um espinho, uma trava, um freio. Podemos também pensar nesse texto que há um grande amor de Deus na vida de Paulo. Sabe por quê? Porque no sofrimento de Paulo, Deus coloca um espinho para não perder Paulo de vista. Deus coloca um espinho na vida de Paulo porque Deus o amava. Deus poderia ter cruzado os braços, vou dar a esse rapaz aqui a revelação, vou dar a ele tudo o que ele quer e vamos ver o que vai dar. Não. Deus deu a ele revelações, Deus deu a ele autoridade, Deus deu a ele uma missão. Deus salvou a vida deles em vários momentos, mas havia ali um espinho, e esse espinho era uma forma de Deus amá-lo, porque mantinha Paulo dentro de um cabresto, para que ele não viesse a ser arrogante e talvez fugisse da vontade de Deus. Esse imenso amor de Deus, nós vemos nos detalhes, porque ele diz, olha, Paulo, a minha graça te basta. Você vai passar luta, Paulo, você vai passar tribulação, mas eu vou estar com você te dando força para vencer todas elas. Você vai estar vivendo naufrágios, prisões, torturas, o chicote vai cantar nas suas costas, mas eu vou estar lá, segurando a sua mão, cuidando de você, para que você não venha se naufragar. Deus conhecia Paulo, Deus conhece a cada um de nós. Muitas vezes, as lutas que nós vivemos
Nós estamos tão angustiados em querer ver as coisas e nós não somos submissos à vontade de Deus. Nós podemos, irmãos, em alguns momentos até perder, mas no final há sempre um propósito. Muitas vezes nós sonhamos com algo e aquilo não acontece, mas no final, aqueles cristãos que têm no seu coração e sabem que é a vontade de Deus que prevalece, estão submissos, estão entendendo a vontade de Deus, eles mesmos diante de alguma derrota ou de alguma dificuldade, eles vão ser submissos a Deus e dizer: a tua graça me basta. E é por isso que nós encontramos nos pequenos detalhes da vida, nas pequenas caminhadas cristãs, pessoas, gente humilde, gente simples dentro da igreja, que muitas vezes passam luta na família, tem um filho envolvido com drogas, tem uma doença que caminha 3, 4, 5 vezes para o INCA, para poder se tratar. Pessoas que, de repente, estão aqui, mas estão lembrando que tem um filho, tem uma filha, tem um esposo, ou quem sabe alguém que está aprisionado na dependência química, ou quem sabe alguém que perdeu alguém que ama, mas continua aos pés de Cristo. Mesmo com o coração em luto, mesmo com dor e sofrimento. Sabe por que essas pessoas perseveram? Porque elas sabem que a graça do Senhor Jesus basta. Muitas vezes a nossa vontade não é feita conforme nós queremos, mas a boa vontade de Deus se manifesta em nossa vida. Deus mostra o seu amor para Paulo e vai cuidar de Paulo nos mínimos detalhes. Ele iria talvez se perder na vida, ele iria talvez perder a simplicidade, porque ele diz: esse espinho ficou para mim não ser arrogante, para mim não me vangloriar do que estava acontecendo. E ele não foi colocado pelo diabo, foi permissão de Deus na vida de Paulo. E ele reconhece isso, que foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Ele sabia que muitas vezes o próprio inimigo ele está a serviço de Deus. Nós vemos isso em Jó. Deus permitiu a Jó sofrer as moléstias porque Deus permitiu em que ele sofresse. E Paulo não era diferente. As lutas que estava vivendo era a permissão de Deus. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais à frente com os irmãos e entender um pouco o terceiro ponto, o espinho. Há um debate teológico muito grande em relação ao espinho, que nós não temos a forma exata. Que espinho era esse? Que problema era esse que acontecia na vida de Paulo? Não temos ainda uma afirmação teológica, ninguém consegue definir o que era. Mas existem alguns sinais. Um desses sinais, por exemplo, é que esse espinho da carne era exatamente o sofrimento de Paulo, em que os judeus não aceitavam a sua mensagem. Paulo sofria porque os seus da sua própria casa não aceitavam a pregação, não aceitavam o evangelho. E isso para ele era algo terrível, e ele coloca isso em algumas cartas, o seu sentimento de tristeza pelos que os seus não aceitavam assim o evangelho. Alguns brincalhões vão falar que o espinho na carne de Paulo era a sogra. Outros vão dizer que eram os diáconos da igreja. Mas isso é apenas uma brincadeira, não há nenhuma confirmação sobre isso. Alguns vão dizer agora de forma séria que o problema de Paulo era dores no seu corpo. Alguns vão dizer que devido às prisões, aos chicotes, havia algum problema físico em Paulo, que ele tinha dificuldade de locomoção e essas dores se manifestavam em seu corpo. Outros vão afirmar que o espinho na carne era a sua visão. Devido a ele ter tido um encontro com Jesus, caiu do cavalo, ficou cego por um período. Paulo, em Gálatas, ele sofre de malária. E em algum momento da carta, por exemplo, de Gálatas capítulo 4, 15, ele vai dizer que ele era testemunho que os Gálatas amavam tanto ele, que poderiam arrancar os próprios olhos e dá-lo. Então, alguns teólogos vão entender que ele tinha problema de visão. Isso não é uma afirmação fixa, teológica, absoluta. Havia uma possibilidade, devido a ele ter caído, ficado cego, e o problema da malária que ele adquire na Galácia, ele poderia ter sofrido problemas de visão. E nessa afirmação em Gálatas capítulo 4, 15, ele vai dizer que ele sabia que a igreja amava tanto ele, gostava tanto dele, era apaixonada por Paulo, que eles poderiam arrancar os próprios olhos e entregá-lo. Então, deduz-se que para arrancar os olhos e entregá-lo havia algum problema de visão na vida de Paulo.
Poderia ser uma doença colocada pelo próprio inimigo, que o faria sofrer, faria viver problemas. Essas coisas, irmãos, essa dedução, nós não temos o certo, mas era algo que trazia sobre Paulo dores, dificuldades, aflições. E isso é uma forma de nós quebrarmos essa teologia da prosperidade, em que crente não sofre, crente não fica doente, crente não tem dificuldade. Paulo é um exemplo para nós. Ele vivia todos os tipos de dificuldades, a humilhação, a prisão, a dor física, a rejeição. Todas as áreas Paulo sofreu. E mesmo assim, Paulo se manteve fiel em todas as coisas. Então, quando podemos ver esse texto, nós podemos tirar algumas aplicações nessa noite. Eu quero que você coloque isso em sua vida. Deus, Ele ama como você é. Ele ama a sua vida. Ele se preocupa com você, mas Deus conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe quem você é, o que você pensa, Ele sabe a sua sinceridade. Antes de você abrir a boca para falar, Ele já sabe qual é a sua oração. Quando você levanta suas mãos, quando você chora, Ele vai ver se realmente isso há uma sinceridade. Nós podemos ver o exterior, vemos a estética, mas a essência, somente Deus vê. Paulo vai se sentir dor, vai se sentir humilhado, vai passar momentos de sofrimento, vai viver em dificuldades, mas Paulo sabia que havia controle de Deus sobre todas as coisas. Havia uma submissão no coração de Paulo. E algo que a gente precisa entender, irmãos, a primeira coisa para aplicarmos essa mensagem: o poder de Deus se manifesta em nós num corpo crucificado. Não há espaço para a vida do cristão para orgulho, para vaidade, para arrogância, para soberba. O coração de um cristão, ele precisa ser crucificado para que a glória de Cristo habite em nós. E é por isso que é inadmissível no meio de nós, cristãos, haver dissensões por vaidade. É algo impossível ter entre nós ciúmes por poder. É algo absurdo e não podemos aceitar de que no meio de nós possamos apenas buscar pregadores famosos e desprezamos os pequenos da fé. É algo que não cabe em nós entendermos que a vida cristã, ela se compara com a vida social humana. Aliás, moderna, como temos aqui. Por isso que a igreja ela é chamada de família, de irmãos. Somos iguais. Aqui não há negro nem branco, aqui não tem rico nem pobre. Somos todos iguais, porque estamos crucificados em Cristo. E não pode haver entre nós acepção de pessoas. A primeira coisa que podemos entender é que Paulo, sendo grande o apóstolo, escreve 3 cartas, fundador de igreja, 3 viagens missionárias, ele ainda vivia o espinho na carne. Ele ainda era alguém limitado, que precisava da graça de Deus para viver. Mas como, pastor, o senhor está falando isso? Um homem tão poderoso, escritor, Deus fez milagres através da vida dele, Deus fundou várias igrejas, ele escreveu 3 cartas do Novo Testamento, e elas estão aqui para o nosso estudo. Paulo, um grande pregador, mas mesmo assim, havia nele o espinho. Havia uma forma de dizer: você é barro, e você precisa da glória de Deus. Isso nos ensina, irmão, que precisamos a cada dia mais diminuir o nosso eu, para que Cristo cresça dentro de nós. Isso nos ensina que nós não somos melhores do que os outros. Nós não podemos fazer diferenciações, de escolher quem vai e quem não vai. Todos são importantes, todos estão crucificados e todos estamos debaixo da glória de Cristo. Porque sem isso não faz sentido o Evangelho, não faz sentido a glória de Deus. Nós podemos aprender aqui numa segunda aplicação. Muitas vezes a dor e o sofrimento é aperfeiçoamento. Muitas vezes nós estamos deduzindo que a tribulação chega e ela chega, não, é o fim, ela veio para me destruir, que sofrimento maligno. Muitas vezes não. É a forma de Deus trabalhar conosco. É a forma de Deus diminuir o nosso eu.
é uma forma de Deus mostrar a sua vontade sobre nós, porque Paulo entendia isso. Olha, ele me deu revelações maravilhosas, mas para mim não ser arrogante, ele me deu um espinho na carne. E nós precisamos, irmãos, entender essas coisas. Nós precisamos ver essas coisas. Há uma febre no nosso meio do extraordinário. E se eu souber que tem minhas ovelhas fazendo isso, nós vamos conversar. Existe uma febre do extraordinário, as pessoas estão com sede do extraordinário, as pessoas querem ver novidade todo o tempo. Hoje existe todo tipo de extraordinário. As igrejas, e nós conversamos agora com os irmãos lá no gabinete, estão produzindo culto. O culto se tornou realmente um produto. E aí, quanto mais tecnologia, quanto mais área emocional, quanto mais euforia, mais pessoas se achegam. E há a ponto de pregadores agora adivinharem até o CPF e a identidade de alguém, para dizer assim que Deus está falando. Nós vemos abominações na internet de gente que fica olhando revelação o tempo todo pelo celular do WhatsApp e pelo Facebook. E ficam horas e horas e horas e horas. E vou te falar, parei uma vez para ver, não foi para ver revelação, foi para ter uma pesquisa científica, teológica. Meu irmão, a audiência é altíssima. Bate coisa de 2.000, 3.000 pessoas assistindo. E eu fico pensando, quem são essas 3.000 pessoas assistindo algo como isso? Sendo que a Bíblia está em nossas mãos. Sendo que o Evangelho, o Espírito Santo habita dentro de nós. E você pode se encher do Espírito Santo. Você pode estar repleto, pleno do Espírito Santo dentro do seu carro, dentro do trem, com fone de ouvido, escutando o louvor, fechando seus olhos e você contemplando a glória de Deus. Pode o trem até estar lotado, mas você está ali, a glória de Deus está com você aonde você estiver. O que nós precisamos ver essa aplicação é que muitas vezes o sofrimento que vem à nossa vida, ele não vem para nos destruir, vem para nos moldar. E a gente precisa parar um pouco com esse negócio de ficar, é maldição, é fulano de tal, é não sei o quê. Meu irmão, muitas vezes Deus está falando e você não está ouvindo. Deus está te mostrando, Deus está querendo te ensinar algo e você ainda não parou para ouvir. Porque você precisa ouvir aonde Deus quer te levar com isso. Quando Jonas entrou no ventre de um peixe, não foi por acaso, havia um propósito. Você imagina aquele jovem dentro de um ventre de um peixe, 3 dias. Imagina o pavor e o medo que ele sentiu, mas havia um propósito, havia um porquê, tinha um motivo. Muitas vezes você pode até se sentir dentro de um ventre de um peixe, mas tenha certeza, Deus continua sob o controle da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos e da sua saúde. Porque não há médico, não há ninguém que possa tirar isso. Deus continua sob o controle sobre nós. Nós precisamos aprender que a dor e o sofrimento, ele nos aperfeiçoa e nos leva a uma nova visão. Paulo dizia, eu recebi revelações maravilhosas, mas eu tinha um espinho na carne e não sabemos que espinho é esse. E a terceira aplicação que a gente pode tirar desse texto, Deus não atende às nossas orações segundo a nossa vontade. Pode parecer duro, não é nem um pouco neopentecostal, mas Deus não atende às nossas orações segundo as nossas vontades. O Getsemane é um exemplo. Afasta, Senhor, de mim esse cálice. Não, filho, você vai para a cruz. Paulo, Senhor, por 3 vezes, tira esse espinho, está doendo, está machucando, está me ferindo, está me tirando a graça, a tua presença. Não, filho, vai continuar aí com esse espinho, vai continuar vivendo essa realidade, porque você vai passar tribulação, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou estar contigo lá em todo o tempo. Deus quis se fazer presente na vida de Paulo e Deus quer fazer presente na sua vida, meu irmão. Eu não estou dizendo a você que você tem que se conformar, que você tem que se acomodar, não. Eu quero te dizer que talvez está doendo, está machucando, está te ferindo, mas saiba de uma coisa, tem um propósito de Deus para o seu coração. Tem um propósito de Deus para você. O que você precisa é ter essa sensibilidade de deixar Deus agir na sua vida, porque Ele é fiel, Ele conhece os seus caminhos, Ele sabe a sua vontade. E não há nada que possa impedir a vontade de Deus em nossa vida. E aí nós olhamos essa carta de Corinto, Paulo sendo injustiçado,
sendo criticado, fundador da igreja, 3 viagens missionárias, perseguido pelos falsos profetas, jogando todo tipo de julgamento contra ele, e ele vai apontar e dizer: olha, eu estava num vale de dor, orei 3 vezes, e Deus diz: a minha graça te basta. Que você nessa noite receba essa palavra no seu coração. Que você saia daqui, não é para você andar triste, não, é para você andar de cabeça erguida e confiante, porque Deus tem um controle sobre todas as coisas. E você precisa sair daqui crendo que tem bênção para você, tem vitória para a sua vida, e Deus está agindo, talvez no silêncio, você não está vendo, parece tudo meio confuso, meio embaraçado, você não consegue entender, mas Deus tem um propósito, Deus tem um porquê, e assim era na vida de Paulo, e assim na minha vida, é assim na sua vida. Um dia nós iremos partir, nós não sabemos o tempo que nós vamos partir. Eu não sei o meu dia, mas ele vai chegar no seu, e talvez você esteja lutando para durar um pouco mais, e esteja correndo atrás do tempo, mas uma coisa é certa, irmãos, nós precisamos caminhar nessa terra, seguindo os propósitos de Deus, seguindo a vontade de Deus, seguindo os planos de Deus para nós. E não há nada melhor do que na vida de um cristão, e quando ele orar, ele se derramar ao Senhor, clamar pelo milagre, clamar pela porta aberta, clamar para que Deus mostre o caminho, clamar para que Deus livre das aflições, mas ter a certeza de que mesmo na tribulação, Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda. Deus continua abrindo o mar do mesmo jeito, multiplicando, mandando maná. E nós sabemos que lá na sua casa, lá no seu trabalho, Deus é contigo, meu. Só escuta o vento, escuta o que o Espírito está dizendo, escuta o Deus está trabalhando, Deus está movendo e milagres virão. E aí talvez depois você vai até entender por que tudo isso aconteceu. Deus tinha um projeto. Paulo cumpriu o seu ministério, Paulo continuou pregando nas igrejas, Paulo morreu pela causa e ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que até esse dia chegar, possamos estar aqui, mesmo com luta, adorando ao Senhor, mesmo com prova, adorando o Senhor, mesmo com doença, adorando o Senhor, mesmo com porta fechada, adorando o Senhor, mesmo com filho rebelde, adorando ao Senhor, mesmo com dificuldades financeiras, adorando ao Senhor, mesmo quando olha, está tudo confuso, as doenças chegaram, as dificuldades, adorando ao Senhor, passamos pelo Covid, adorando o Senhor, caminhamos para o futuro, adorando ao Senhor, até que Ele venha, porque esta é a vontade de Deus para nós. A minha graça te basta, igreja. A minha graça te basta. Confie, continue, ore, busque, porque Deus tem resposta para a sua vida.